Fala galera, então nessa aula eu vou explicar para vocês a equação de Poiseuille, na verdade alguns pontos importantes dessa equação aí com relação ao fluxo sanguíneo quando a gente está falando aí de sistema circulatório, tá? Então, a equação de Poiseuille, ela foi criada pelo físico, né, Poiseuille, e ele estudou o quê? Ele estudou a dinâmica de fluidos em um cilindro, tá? Por que essa equação é importante, né? O que ele fez? Ele consegue calcular um fluxo, né, de determinado líquido em um cilindro aí de um comprimento conhecido lá, né? E aí o que acontece? Por que ela é importante? Porque quando a gente pensa num cilindro correndo um líquido qualquer, a velocidade desse líquido na parede desse cilindro aqui, ó, a velocidade dele vai ser menor do que a velocidade dele no centro desse cilindro. Por quê? Porque nas paredes existe a questão do atrito aí entre o quê? Entre o líquido e a parede aí do seu tubo, né? Nesse caso, se a gente estiver falando de sangue de sistema circulatório, esse tubo vai ser a nossa veia, a nossa artéria, e o líquido em questão vai ser o sangue, né? Então, com a equação de Poiseuille, a gente consegue calcular o fluxo sanguíneo de acordo com o quê? De acordo com o ambiente que a gente está ali na situação. E aí, dentro dessa equação, a gente tem algumas grandezas que a gente tem que analisar aí, né? Então, a gente tem que prestar atenção nas grandezas. Primeira grandeza é o raio, né? Determinado pelo R aqui. Esse R vai ser o raio. Então, se a gente imaginar um tubo, né? Esse tubo, ele vai ter um raio aqui, né? Que vai do centro até a extremidade. A gente tem um ΔP. O que é o ΔP? O ΔP vai ser a diferença de pressão. Por quê? Porque só existe fluxo se você tiver aqui, né, uma pressão 1 e uma pressão 2 e a pressão 1 for maior do que a pressão 2. E é isso que a gente vê no sistema circulatório, né? Quando a gente vê aí, né, que as artérias têm uma maior pressão, as veias têm uma menor pressão, é por isso que o sangue circula ali daquela maneira, porque existe uma diferença de pressão aí que faz com que o sangue tenha uma direção de circulação ali, tá? O π é uma grandeza porque está envolvido uma circunferência, né? Quando a gente fala de canos e tubos, querendo ou não, a estrutura deles tem essa questão circular e sempre que tem a parte circular a gente vai ter então o π envolvido. O eta, que parece esse N aí, né? Ele é chamado de eta. Ele vai ser o coeficiente de viscosidade, né? Então vamos escrever aqui, coeficiente de viscosidade. O coeficiente de viscosidade vai ser maior quanto mais viscoso for o meu líquido, né? Se a gente pegar então, por exemplo, a água, ela tem um coeficiente baixo, o mel vai ter um coeficiente bem alto, bem grandão, e o sangue tem aí um coeficiente de 2,8 vezes 10 a menos 3 Pascal por segundo. Então, esse é o coeficiente de viscosidade do sangue. Essas grandezas, o que a gente tem que prestar atenção aí, principalmente quando a gente fala, então, da equação de Poiseuille para um sistema sanguíneo, né? E o que a gente tem que prestar atenção inicialmente é o quê? E o mais importante, é a questão do raio. Por quê? Porque o raio, ele é elevado à quarta potência. Então, a gente olha aqui, ó, né? Se a gente tiver tubos com diferentes diâmetros, lembra que diâmetro vai ser 2 vezes o raio, né? Se eu aumento o diâmetro aí, ó, se eu aumento o diâmetro do meu tubo, eu aumento consideravelmente o meu fluxo. Então aqui, ó, é 1. Se eu aumentar o diâmetro de 1 para 2, ele passa aqui para 16. Se eu aumentar para 4, ele passa para 256. Então ele é elevado a uma quarta potência aí, tá? Por que é importante isso? Porque quando a gente tem alguma situação aí, né, no nosso organismo fisiológico, a gente pode ter situação aí que a gente vai ter vasoconstrição ou vasodilatação.
Opa, escrevi errado. O vasodilatação. Então é muito eficiente quando as suas veias, os seus vasos, né, eles sofrem uma dilatação, né, que é um aumento, ou uma constrição, que é uma diminuição, para regular o fluxo sanguíneo de determinada região. Quem comanda o fluxo principalmente aí vai ser quem? Vai ser o raio, que está ligado ao diâmetro aí da sua veia, da sua artéria. Ele que vai comandar principalmente o fluxo sanguíneo. Então é muito importante nessa equação esse R elevado à quarta aí, tá? Outra coisa que aparece aí que é importante, a pressão. Se a gente olhar ainda aqui nesse desenho, né? A pressão sendo a mesma para todos aí, né? A pressão não muda com o diâmetro do tubo que eu estou mexendo ali, né? Então a pressão ela não varia, mas quanto maior a pressão, claro, se eu aumento a pressão aqui, eu vou aumentar o meu fluxo também. O fluxo é diretamente proporcional à pressão e diretamente proporcional ao raio aí do meu cilindro, tá? O coeficiente de viscosidade, claro, se ele for maior, vamos pensar aqui, se ele for maior, no denominador, ele está no denominador, quanto maior ele for, menor vai ser o fluxo do meu líquido ali, tá? E o L aqui vai ser o comprimento do meu tubo ali, no caso, né? Então, no caso aí do sistema circulatório, o comprimento das veias, das artérias que você está estudando ali para ver qual que é o fluxo sanguíneo, tá? E aí, quando a gente fala da equação de Poiseuille, a gente tem aí, junto com ela, sempre vem falando de biofísica, a equação da continuidade, né? O que é a equação da continuidade? Que a gente pode olhar, vou mudar aqui o quadrinho. A equação da continuidade é o seguinte, a gente pode falar dela aqui de maneira muito simples, que vai ser o seguinte, a gente imaginar um tubo, se a gente imagina um tubo, eu vou desenhar aqui um tubo, que ele diminui, ele passa por um comprimento aqui, né? Ele tem um raio, então você tem aqui um tubo, e ele passa aqui a ter um raio menor, O que a equação da continuidade fala? Basicamente, que a velocidade do meu líquido aqui, a velocidade 1, vou chamar aqui, vai ser menor do que a velocidade 2 aqui desse líquido, tá? Quando ele sofre esse aperto aqui. Um exemplo disso daqui é quando a gente pega a mangueira lá que está saindo água e tampa um pedaço da boca da mangueira. O que acontece? A velocidade com que a água sai, ela passa a ser maior, né? E o que acontece? Por que essa velocidade é maior, né? Quando a gente está falando de fluxo, né? Quando a gente fala de fluxo, e por isso que sempre vem a equação de Poiseuille com a equação da continuidade, porque quando a gente está falando de fluxo, né? A gente pode tratar o sistema circulatório como um fluxo, como um regime, ele é de regime fechado. Então ele é de regime fechado aí. Tá? O sistema circulatório ele tem um regime fechado. E o que é isso é importante? Quando a gente fala de fluxo para um regime fechado, o fluxo é o mesmo em todo o sistema. Então, o que ocorre aí? Pela equação da continuidade, se a gente pegar essa equação aí, né, a equação vai ser essa daqui, vai ser a área 1 vezes a velocidade 1, tem que ser igual a área 2 vezes a velocidade 2. Se eu diminuo a minha área aqui, né, eu tenho que aumentar a minha velocidade. Se eu aumento a minha área, eu tenho que diminuir a minha velocidade para manter o mesmo fluxo, tá? Por quê? Vamos colocar aqui de vermelhinho aqui, ó. Porque esse Q1 aqui, ele tem que ser igual a esse Q aqui. Tem que ser igual, tá?
Então aqui só está demonstrando o quê? Que o Q tem que ser igual ao Q, porque você está num regime fechado, e no regime fechado o fluxo é sempre o mesmo, né? Da onde que vem essa equação aí? Né? Se você pensar aqui nesse exemplo que a gente colocou, se a gente colocar um espaço aqui para acontecer, né? Vamos supor que a gente colocou aqui, né? Então aqui a gente vai ter a área dessa circunferência, a área da circunferência. Vamos colocar aqui que determinado espaço, um espaço, para a gente ver quanto isso daqui vai demorar para passar, né? Aqui, se eu tiver uma outra área, vamos colocar a área 1 aqui, vamos colocar a área 2 aqui, ó. Área 2 menorzinha. Esse espaço do mesmo volume ocupado ali vai ter que ser maior. Esse ΔS vai ter que ser maior, né? O ΔS aqui vai ter que ser maior. Por quê? Mesma coisa que você imaginar um copo mais grossinho, ele vai caber uma determinada quantidade de líquido. Se você pegar um copo fino lá, o que vai acontecer? A quantidade de líquido vai ficar maior ali no copo. Mesma coisa aqui, né? Como está falando de fluxo, fluxo é o quê? Quanto que passa por determinado tempo, né? Então, se a gente olhar aí, para a gente calcular esse volume aqui, quanto que passa o volume, vai ser dado por quem? Pela área, vezes o meu espaço, ó, a área aqui que eu estou falando, vezes o meu espaço dividido pelo tempo. Tá? E aí, o que é importante aqui? Olha aqui, se a gente olhar esse espaço, vou grifar de outra cor aqui, espaço sobre tempo aqui, é o quê? O que é o espaço sobre tempo? Que vem lá da física. Quando a gente fala de espaço sobre tempo, a gente está falando aqui de velocidade, né? Então, basicamente, quando você está falando de fluxo aqui, ó, vai ser o quê? A área, por isso que ele coloca aqui, ó, a área vezes a velocidade. O que ele fez? Lá de cima, de onde a gente fez, para cá, para baixo, o fluxo, que é a área vezes ΔS sobre T, igual a área 2. Opa, deixa eu fazer, eu fiz um delta aqui. Área 2 vezes ΔS sobre T. Se eles têm que ser igual, se o ΔS aqui é maior, olha aí, ó, isso aqui é a velocidade, isso aqui é a velocidade. Olha lá, se a gente olhar qual ΔS que é maior, olha esse ΔS aqui, e olha aquele ΔS menor. Então a velocidade 1 vai ser menor do que a velocidade 2 ali, tá? Então a equação da continuidade, ela mostra o quê? Que se você diminui o espaço aqui, né, se você diminui o diâmetro de um encanamento onde o líquido está passando, você vai aumentar a velocidade desse líquido passando aí. Por quê? Porque o fluxo tem que ser o mesmo, principalmente no regime fechado. Aí vem a pergunta, né? Mas, então, o que acontece quando a gente passa aí, né, de artérias? Vamos mostrar aqui as artérias, né? Se a gente olhar as artérias para os capilares, por exemplo, né? Porque a gente pensa em artéria, a artéria é grande. E o capilar é pequenininho. O que aconteceria, então? A velocidade da artéria deveria, não estou falando que é, do que a velocidade aqui do capilar, né? Deveria ser menor, a velocidade do capilar deveria ser maior aqui. Só que quando a gente olha aqui, ó, né? A velocidade aqui, ó, esse quadrinho mostra a velocidade nos capilares. Os capilares são os roxinhos. A velocidade é bem baixa. O que acontece? Quando a gente trata um sistema circulatório, né, apesar do diâmetro do capilar, o diâmetro do capilar ser bem pequeno, quando a gente junta, né, um corte transversal aí, a somatória dos capilares, ele vai dar aí uma área grande, e por isso vai fazer com que aconteça o quê? Com que aconteça essa diminuição da velocidade aí, tá? Então tem que lembrar disso, apesar do capilar ser pequeno, aqui, ó, o que acontece? Vão ser vários capilares, que faz com que essa grandeza aqui não seja mais assim, né? Que faz com que ela seja basicamente
ao contrário aí, né? A velocidade nas artérias seja maior do que a velocidade aí nos capilares. E aqui está um exemplo disso, né? Se a gente pegar a artéria aorta aí, ó, na artéria aorta, olha a velocidade aí do sangue, 28 centímetros por segundo, enquanto nos capilares a velocidade é 0,04 centímetros por segundo, ou seja, a velocidade na aorta é maior do que a velocidade nos capilares, apesar da lei da continuidade falar essa questão dos tubos pequenos aqui, não confunde isso com os capilares serem pequenos, mas sim leva em consideração a junção dos capilares dá uma área muito maior. Olha o tamanho da área aqui, né? Então, se a gente pegar a área dos capilares, ó, 2.200 centímetros quadrados, enquanto a área aqui da aorta vai ficar na casa dos 3 centímetros quadrados. E se a gente olhar o fluxo aqui, ó, quem vai ser o fluxo, né? Olha o fluxo lá, 28 vezes 3, velocidade vezes a área, que é a equação da continuidade, né? Velocidade vezes a área, olha lá. A área 3 vezes a velocidade 28, 84 ml por segundo. Quando a gente faz aqui nos capilares, ó, 0,04 que é a velocidade, vezes a área 2.200 centímetros quadrados, 88 mililitros por segundo. Basicamente o fluxo deles vai ser o que aqui? Vão ser iguais, os fluxos dos dois vão ser iguais, tá? Então a equação da continuidade ela mostra isso. Uma coisa que tem que se tomar cuidado é não achar que o capilar, por ser menor, vai ter uma maior velocidade, mas sim levar em consideração todos os capilares juntos têm uma área muito maior e o fluxo do sistema sanguíneo ali vai ser sempre o mesmo, porque o sistema sanguíneo é um regime fechado e o Q vai ser sempre igual em todo o seu sistema, tá? Então espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode escrever aí. Qualquer coisa eu monto de novo, faço de novo a aula. Eu sei que ficou um pouco bagunçado o slide aí, mas se for seguindo passo a passo, dá para entender direitinho. Um abraço e até mais.